A tempestade não pedia licença naquela noite. A água descia grossa, pesada, transformando o terreiro da fazenda em um pântano de barro vermelho e viscoso. O som no telhado da senzala era ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando pedaço por pedaço sobre as cabeças de quem não tinha para onde fugir. Mas quem estava lá dentro não temia o trovão. O medo tinha outro som. Era o som rítmico, pesado e irregular de botas de montaria esmagando a terra encharcada. Lá fora, o vento uivava entre as árvores de pau-brasil, dobrando os galhos como se fossem gravetos secos. Mas o verdadeiro perigo não vinha da mata, vinha da casa grande. O homem que caminhava sob a chuva não corria, ele marchava. Cada passo era uma sentença. Ele não protegia o rosto da água. Deixava que ela escorresse pela barba, misturada ao suor frio de uma fúria alcoólica. Coronel Leôncio não estava fazendo uma ronda. Ele estava caçando. E a presa, encolhida no catre de palha úmida, sabia exatamente o que aqueles passos significavam. Isaura não rezava. Suas mãos não tremiam por frio. Ela contava os segundos entre o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, calculando a distância da morte. Havia um segredo naquela fazenda. Uma mancha de tinta em um papel velho que valia mais do que toda a safra de café daquele ano. E naquela noite, o coronel decidiu que o silêncio seria feito à força. Ele esperava encontrar uma escrava chorando, implorando por piedade aos seus pés. O que ele não sabia é que o silêncio naquele quarto não era de submissão. Era de espera. Para entender o ódio que movia aquele homem através da tempestade, precisamos voltar no tempo. 3 semanas antes, quando o ar da fazenda ainda cheirava a incenso e flores de velório. A morte do velho comendador Almeida não trouxe luto, trouxe ganância. O patriarca, um homem duro, mas de princípios antigos, deixou para trás um império de terras e uma herança maldita. Leôncio assumiu o comando antes mesmo de a terra secar sobre a cova do pai. Ele não via a fazenda como um legado. Ele a via como um cofre a ser arrombado para pagar suas dívidas de jogo na corte. Sua primeira ordem não foi sobre a colheita, foi sobre Isaura. A escrava de pele clara, educada como uma dama, era uma afronta viva ao ego ferido de Leôncio. Ela era inteligente demais, refinada demais. Ele a queria quebrada. Arrancou-a do conforto da casa grande, onde ela lia partituras e falava francês, e a jogou na brutalidade do eito. A ordem foi clara e cruel. Isaura deveria trabalhar até que suas mãos de pianista estivessem em carne viva. Ele queria que a princesa sentisse o gosto de terra na boca. Mas a arrogância de Leôncio o cegou. Ele achou que, ao rebaixar Isaura, ele a estava anulando. Ele não percebeu que estava cometendo o maior erro tático de sua vida. Ao enviá-la para o chão da fábrica, ele lhe deu acesso ao que ela nunca teve: os ouvidos da senzala, a conversa solta dos feitores, o acesso aos fundos do armazém. Foi lá, entre sacos de juta mofados e ferramentas enferrujadas, que Isaura encontrou o que mudaria tudo: o lixo burocrático da fazenda. Enquanto os outros escravos desmaiavam de exaustão após a jornada, Isaura mantinha os olhos abertos. Ela usava uma vela de sebo roubada, escondendo a chama com o corpo para não ser vista. Leôncio, em sua estupidez soberba, jamais imaginou que alguém na senzala soubesse ler, muito menos interpretar contabilidade fiscal. Ele descartou os rascunhos como se fossem lixo. O que Isaura leu naquelas páginas fez seu sangue gelar. Não era apenas má gestão, era crime. Crime federal contra a coroa imperial. Leôncio estava falsificando as guias de exportação. Para cada 10 sacas de café que saíam da fazenda, apenas 3 eram declaradas ao fisco. O resto era lucro sujo, desviado para pagar agiotas. Mas havia algo pior, muito pior. Escondido sob uma capa de couro falsa, estava o testamento original do comendador Almeida. O verdadeiro. Isaura leu as cláusulas com o coração disparado na garganta. O velho, em um último ato de consciência, havia deixado ordens expressas. A liberdade de Isaura não era um favor. Era um direito legal, garantido em testamento, assim como terras para os escravos mais velhos. Leôncio não era apenas seu senhor. Ele era um ladrão de destinos. Saber a verdade era perigoso. Naquele século,
Uma escrava acusar um coronel sem provas concretas não resultava em justiça. Resultava em tronco ou em cova rasa. O jogo virou quando Leôncio percebeu o sumiço do livro de registros antigos. A paranoia se instalou na Casa Grande como uma doença contagiosa. Ele sabia. Ele sabia que aquele livro continha a prova de sua fraude e a anulação de sua autoridade. E ele sabia que apenas uma pessoa teria a inteligência para entender aqueles números. A pressão psicológica começou lenta, como um torniquete sendo apertado. Primeiro, a comida da senzala foi reduzida a quase nada. Punição coletiva, disse o feitor, cuspindo no chão. Isaura via a fome nos olhos dos companheiros e sabia que a culpa era dela. O segredo pesava mais que os feixes de lenha. Então Leôncio mirou onde doía mais. Tobias, o menino órfão que Isaura protegia como a um filho. A ameaça veio num sussurro sádico durante a inspeção matinal. O engenho do norte precisa de mãos pequenas para limpar a moenda, disse ele, olhando fixamente para Isaura. Eles pagam bem por peças novas. Dizem que a máquina às vezes engole um braço, mas é o risco do negócio. A crueldade era tática. Ele não queria apenas o livro. Ele queria a rendição total da alma dela. Ele queria que ela se ajoelhasse e entregasse a única arma que tinha. Leôncio mandou o capitão do mato afiar o facão no pátio central dia e noite. O som metálico, rascante, ecoava pela fazenda. Chic, chic, um lembrete sonoro do que estava por vir. Ela tinha duas opções: entregar o livro e condenar a todos à escravidão eterna sob um tirano, ou manter o silêncio e ver Tobias ser vendido para a morte certa. Foi então que o destino, ou a providência divina, abriu uma janela estreita. Uma carruagem com o brasão da advocacia da vila entrou pelos portões. Doutor Álvaro, um jovem advogado abolicionista idealista, vindo tratar de uma disputa de divisas de terras vizinhas. Ele era a lei. Ele era o mundo exterior. Leôncio, arrogante, mandou chamar Isaura para servir. Queria humilhá-la na frente da visita. Vejam a dama servindo como uma ladra, ele ria. Isaura entrou na sala. A bandeja de prata pesava em suas mãos feridas. Ela viu a pasta de couro do advogado aberta sobre uma cadeira lateral. Era um movimento impossível. O coronel estava a 3 metros de distância. O feitor vigiava a porta. Qualquer erro, qualquer barulho de papel, e ela estaria morta antes do pôr do sol. Ela serviu o café. Leôncio gesticulava, bêbado de poder, contando vantagens sobre suas safras imaginárias. Doutor Álvaro ouvia, educado, mas entediado. Foi uma fração de segundo. Enquanto Leôncio virava as costas para encher o copo de licor, Isaura passou pela cadeira. Não houve som. Apenas o roçar suave de papel contra couro. Junto com o livro, ela deixou um bilhete minúsculo, escrito com carvão em um pedaço de papel de embrulho. Ela não pediu socorro. Ela entregou a munição. Foi um ato de precisão cirúrgica, executado por alguém que não tinha nada a perder. O advogado partiu minutos depois. Leôncio o acompanhou até a porta, rindo, sem saber que o homem carregava em sua pasta a bomba que destruiria seu império. Isaura assistiu da janela da cozinha. O coração batia tão forte que doía no peito. O mensageiro involuntário estava a caminho da vila. A armadilha estava armada, mas a vitória silenciosa durou pouco. Naquela mesma tarde, Leôncio decidiu verificar o esconderijo onde achava que Isaura guardava seus poucos pertences. Ele não achou o livro. Ele percebeu. A visita do advogado, a proximidade de Isaura com a pasta, a inteligência dela. As peças se encaixaram na mente perturbada do coronel. A tempestade começou a se formar espelhando a fúria dentro da casa. Leôncio não esperou o jantar. Ele começou a beber, e a cada gole o ódio fermentava. Ela me traiu. Ele rosnava para as paredes vazias. Aquela escrava insolente me traiu. Ele não via Isaura como um ser humano buscando justiça. Ele a via como uma propriedade defeituosa que precisava ser destruída. E isso nos traz de volta ao agora. Ao som das botas na lama. A chuva que castiga o telhado. Isaura ouve a respiração dele do outro lado da madeira. Ela ouve o metal da chave girando na fechadura enferrujada. O som é agudo,
como um grito contido. Ela não tem para onde correr. O quarto é um cubículo sem janelas de saída. Atrás dela, apenas a parede fria. À frente, o monstro que ela criou ao desafiar o sistema. Leôncio entra. O cheiro de álcool e chuva inunda o pequeno espaço. Ele segura o chicote com tanta força que os nós dos dedos estão brancos. Onde está? Ele sussurra. A voz é baixa, perigosa, tremendo de raiva contida. Onde está o meu livro, Isaura? Ela sabe que ele pode matá-la ali mesmo. Um golpe, um tiro. Ninguém na fazenda ousaria intervir. O capitão do mato está lá fora, vigiando. Mas ela também sabe de algo que ele ignora. Ela sabe quanto tempo leva para uma carruagem chegar à vila. E ela sabe quanto tempo leva para um juiz ler uma confissão de fraude. Responda! Ele grita, a paciência esgotada. O trovão estala lá fora, encobrindo o som de sua voz, mas não há ameaça em seus olhos. Isaura respira fundo. O ar tem cheiro de mofo e perigo. Ela não vai implorar. Ela preparou cada palavra dessa sentença durante as noites insones. O Senhor pode me bater, diz ela, a voz clara e firme cortando o barulho da chuva. O Senhor pode até me matar esta noite. Ela dá um passo à frente, saindo da sombra, encarando o algoz. Mas o Dr. Álvaro já chegou à vila. E neste exato momento, o juiz de paz não está lendo um livro qualquer. Ele está lendo a sua confissão assinada. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria morte. Leôncio congelou. A mão armada tremeu. Mas ele não sabia que aquele seria o menor dos seus problemas naquela noite. A revelação pairou no ar viciado daquele quarto minúsculo, como uma guilhotina suspensa. O tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. O som da chuva lá fora tornou-se um ruído branco, distante e irrelevante diante do cataclisma que acabara de ser anunciado. Leôncio não se moveu. Seu cérebro, entorpecido pelo álcool e viciado na impunidade, lutava para processar a matemática do desastre. O livro, o juiz, a confissão. Ele olhou para Isaura. Não via mais a escrava. Via o espectro de sua própria ruína. A mulher à sua frente não tinha armas, não tinha exército, não tinha ouro, mas ela tinha a verdade, e naquela noite, a verdade era uma lâmina afiada contra a garganta dele. A paralisia do choque durou 10 segundos. 10 segundos em que a história daquela fazenda balançou na ponta de um abismo. Então, o medo primitivo deu lugar a algo muito mais sombrio e previsível, a violência do animal encurralado. Mentira, ele sussurrou. A palavra saiu rouca, arranhada, como se tivesse que abrir caminho através da bile que subia por sua garganta. Ele precisava acreditar que era mentira, porque se fosse verdade, ele já era um homem morto. O Dr. Álvaro não ousaria, continuou ele, a voz subindo uma oitava beirando a histeria. Nenhum homem de bem conspira contra um proprietário de terras por causa de uma peça como você. Mas ele sabia. No fundo daquela alma apodrecida, ele sabia. Ele se lembrou do peso da pasta do advogado, do olhar desviado de Isaura durante o café. A arquitetura da traição era perfeita demais para ser uma invenção. O raciocínio lógico o abandonou. Se o juiz tinha o livro, a prisão era certa. Se a prisão era certa, ele não tinha mais nada a perder. A lógica da destruição total assumiu o controle. Se ele ia cair, levaria a causadora de sua desgraça para o inferno com ele. Você acha que venceu, Isaura? Ele rosnou a saliva espirrando. A justiça do império é lenta, mas a minha mão é rápida. Quando eles chegarem aqui, só encontrarão o seu corpo frio. Era o momento crítico. Aquele instante em que a vítima percebe que a diplomacia acabou. Isaura não gritou. Gritar gastaria o oxigênio que ela precisava para sobreviver aos próximos minutos. Ele investiu. Não foi um ataque técnico. Foi um bote desajeitado, impulsionado pelo peso do corpo e pela fúria cega. Ele queria apagar aquele olhar de dignidade que o acusava. Ela foi rápida. Anos de trabalho forçado lhe deram uma agilidade que a vida na corte jamais daria. A faca cortou o ar, onde o pescoço dela estava um segundo antes, cravando-se na madeira podre da viga de sustentação. Leôncio grunhiu tentando arrancar a arma. O cheiro dele inundou o cubículo. Conhaque barato, suor azedo e o odor metálico de adrenalina pura. Ele girou o corpo.
os olhos injetados procurando o alvo na penumbra. Ninguém vai te ouvir. Ele ofegou, puxando a faca com um puxão violento que fez cair poeira do teto. Com essa chuva, nem Deus está ouvindo. Mas havia outro som, um som que começou baixo, rítmico, competindo com a tempestade. Um som que Leôncio, em sua loucura, demorou a identificar. Não era trovão. Trovão não tem cadência. Trovão não tem metal batendo contra a pedra. Ele parou. A faca ainda na mão, apontada para o peito de Isaura. A respiração dele travou. Lá fora, através do barulho da chuva torrencial, veio o som inconfundível que todo criminoso teme na calada da noite. Cavalos, muitos cavalos, galopando com a urgência de quem traz más notícias ou ordens expressas. Eles chegaram, ela sussurrou. Não foi uma pergunta. Foi uma sentença de confirmação. O coronel olhou para o pátio. O que ele viu fez o sangue drenar de seu rosto, deixando-o com a cor de cera velha. Tochas. Tochas que não se apagavam na chuva, protegidas por lanternas de vidro. Não eram vizinhos. Não era o padre. Eram os dragões da independência. A guarda real. Homens armados com mosquetes e espadas, desmontando no meio do terreiro enlameado com a autoridade de quem possui a lei. E lá estava ele, Dr. Álvaro, molhado, sujo de barro, mas com a postura de um general. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, um homem baixo, calvo, segurando um documento protegido por uma capa de couro oleado. O juiz de paz. Coronel Leôncio Almeida, em nome de Sua Majestade o Imperador. O grito atravessou as paredes de barro. A realidade desabou sobre a cabeça de Leôncio. O jogo não tinha apenas acabado, o tabuleiro havia sido queimado. Por uma fração de segundo, o instinto assassino duelou com o instinto de sobrevivência. Matá-la agora não o salvaria, só garantiria a forca. Se ele fugisse, talvez houvesse uma chance. A mata era densa. Ele conhecia as trilhas. O som do metal batendo no chão foi o som de sua derrota. Ele não olhou mais para Isaura. O orgulho fora substituído pelo pânico puro e simples. Ele saiu em disparada. O senhor de escravos, o homem que decidia quem vivia e quem morria, agora corria como um rato assustado, escorregando na lama que ele obrigava outros a pisar. Isaura não se moveu imediatamente. Ela precisava ter certeza. Ela caminhou até a soleira da porta, sentindo os respingos frios da tempestade em seu rosto. Ele tentava chegar aos estábulos, mas a lama era traiçoeira. A justiça, às vezes, vem na forma do próprio terreno que você explorou. Foi uma imagem patética. O coronel, coberto de barro vermelho da cabeça aos pés, tentando se levantar enquanto 4 guardas o cercavam. Não houve luta heróica. Houve apenas um homem bêbado e sujo sendo levantado pelos braços. O som do clique das algemas foi mais alto que qualquer chicotada que ele já tivesse dado. Era o som frio e mecânico da lei. O advogado não parou para regozijar-se com a prisão. Ele correu até a porta humilde onde Isaura estava parada. Ele parou a 2 passos dela, respeitoso, tirando o chapéu encharcado. "Está feito, Isaura", disse ele. A voz dele tremia um pouco, talvez pelo frio, talvez pela emoção. O juiz leu tudo. O testamento original foi validado. A fraude fiscal foi comprovada. Ela não chorou de medo. Ela chorou porque, pela primeira vez em anos, o ar que entrava em seus pulmões não pertencia a ninguém. Era dela. Enquanto o coronel era jogado dentro de uma carruagem celular, uma gaiola sobre rodas, os outros escravos começaram a sair das barracas. Eles olhavam em silêncio. Não havia celebração barulhenta. O trauma era profundo demais para festas imediatas, mas havia algo novo nos olhares. A certeza de que o monstro sangrava, de que o monstro podia cair. O juiz se aproximou de Isaura. Ele não a tratou como propriedade. Ele a tratou como cidadã. Ele estendeu um papel. Não era o livro de contabilidade. Era algo melhor. Por ordem judicial e cumprimento do testamento do falecido comendador, disse o juiz, a voz burocrática soando como música. Declaro livre Isaura dos Anjos e ordeno a imediata confiscação desta fazenda para pagamento das dívidas à coroa. Ela pegou o documento. O papel era leve,
mas carregava o peso de uma vida inteira. Ela olhou para a carruagem que levava Leôncio para a prisão na capital. Ele olhava pela grade, os olhos vazios, derrotado não pela força bruta, mas pela inteligência de quem ele subestimou. A tempestade passava. O céu, ainda escuro, prometia uma manhã limpa. Isaura olhou para Tobias, o menino órfão que espiava atrás de sua saia. Acabou, Tobias, ela disse. Ninguém vai te vender. Ninguém vai te machucar. Naquela noite, a hierarquia da Casa Grande foi invertida. O senhor estava acorrentado. A escrava estava no comando de seu destino. A fazenda, antes um lugar de morte, agora era terra da coroa, aguardando um novo destino. Ela não entrou na Casa Grande. Ela não queria aquele luxo manchado de sangue. Ela caminhou até o portão, Dr. Álvaro ao seu lado. Ela tinha uma vida para começar. Uma vida onde suas mãos tocariam piano, não cana. Onde sua mente seria sua maior riqueza. Leôncio morreu na prisão, anos depois, consumido pela sífilis e pelo esquecimento. Mas Isaura, o nome dela não foi esquecido. Ela provou que, mesmo no sistema mais brutal e desumano que a história já viu, a inteligência e a coragem podem encontrar uma fresta. O livro ficou lá. Um testemunho silencioso de que todo império construído sobre a dor alheia tem em suas fundações a semente de sua própria destruição. Bastou uma mulher com uma vela e a coragem de ler o que estava proibido para derrubar um tirano. A justiça tarda, mas quando ela vem a galope, trazida pela mão de quem foi oprimido, ela é implacável.